Então. Olá, pessoal. Calma aí. Só tem. Pronto. Só tá muito baixo. Hã? Tá baixo. Tá baixo? Quer dizer. O que tá baixo? Câmera? Ou... Aí. Melhorou? Tá baixo. Tô posicionando aqui, pessoal, pra gente começar. Sobe um pouco o celular, não dá? Oi, Nice. Nice deu oi. Oi, Nice. Robson, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Robson? Val? Eu acho que ainda tá muito baixo. Dá pra ver o lápis. Não tem como subir o celular? Isso aqui? Pessoal, tô só ajeitando o ângulo aqui pra gente começar. Pensei que não ia ser hoje. Subir. A Nice falou também. Mas aí eu fico com um espaço grande em cima, é isso mesmo? É, acho que tá bom. Tá bom? Tá. Eu me atrasei um pouquinho, pessoal, porque a luz aqui não estava muito boa e tive que improvisar. Valdete, Luz Jorge, aqui. Wellington dando oi. Olá, pessoal. Tudo bom, Valdete? Nem pensar, Valdete, Robson. não vou segurar nada. E o Robson tá perguntando se vai ensinar como desenhar bicicleta. Heitor, beleza? Não, hoje não tem bicicleta, não. Até poderia ter também, daria para encaixar a bicicleta aqui. Vamos ver, né? Então, pessoal, hoje o trabalho vai ser sobre composição. É o jeito que você mede. É assim, tá bom. Nem vou mostrar o meu rostinho hoje. Bom, o trabalho hoje, vamos fazer sobre composição. Tá? Como distribuir os elementos numa folha ou mesmo na tela de uma forma harmoniosa, né? Às vezes a gente fica com dúvida em como encaixar ou aproveitar o melhor do espaço que a gente tem para produzir um trabalho artístico. Vamos começar com uma estrutura, né, que a gente chama de de retângulo áureo. Tá? Muito se pesquisou desde a antiguidade uma fórmula que fosse a fórmula da harmonia extrema, da perfeição, né, da beleza. Os egípcios, os gregos tentaram chegar em uma fórmula matemática, né, do que seria a perfeição. A Morinha tá te dando bem. A Morinha. Olá, tudo bom? E a gente chegou a eles chegaram a um número. Fibonacci. Isso, referente a essa perfeição. Valdete é craque nisso, né? Ele vai me ajudar bastante aqui. Esse número é representado pela letra grega Φ, tá? Que é uma homenagem ao criador, o Fídias, né? um estudioso também grego. E o número Tá muito claro. equivale, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí. Tá muito claro. Vou apertar mais o lápis aqui. Tá? É uma dízima periódica, tá? Mas arredondando a gente vai ter 1,618, né? Tá? Esse número aqui, ele vem de uma fórmula matemática que a gente vai colocar eu vou colocar visualmente aqui para a gente poder ver como ela funciona. Tá? Primeiramente, eu vou reforçar aqui, ó, eu tenho um quadrado e a partir do quadrado a gente vai chegar na fórmula do retângulo. Tá? Depois a gente vai entender por que é importante compreender esse retângulo dentro do que a gente está produzindo. O Valdete falou que tá espelhado. Ah, Val. Bom, tem que trabalhar com ele assim. Acho que é porque eu estou usando a câmera frontal, né? Bom, eu vou tentar virar, acho que fica melhor. Pelo amor de Deus. Você vai fazer besteira. Não, eu não vou conseguir. Do jeito que eu amarrei o meu celular, vai ter que ficar assim mesmo. Mas acho que vai dar para compreender, mesmo que fique para o outro lado aí.
Ou eu vou começar a escrever espelhado? Você viu? Ah, voltou. Voltei. Ó, então eu tenho um quadrado aqui, tá? Eu fiz um quadrado de 10 por 10. Poderia ser um outro tamanho qualquer. Eu vou pegar a base do meu quadrado aqui e vou dividir ela ao meio. Tá? Eu já até dei uma sinalizada aqui. Ele falou que é só por causa dos textos. Ah, tá. Então você não escreve, só desenha. Vamos lá. Dá uma marcadinha aqui. Eu vou escrever menos. Ou vou escrever de trás para frente, se eu conseguir. Ó, vou achar o centro dessa reta aqui da base, tá? E eu vou entrar com um compasso aqui e vou fazer um arco, tá? Acompanhando o centro com o canto aqui, ó, do quadrado, tá? E vou traçar. Peraí que meu compasso não tá lá essas coisas aí. E vou traçar daqui com esse ângulo uma circunferência. Deve ter ficado muito clarinha, mas eu vou mostrar aqui, ó. E ela veio até aqui, ó. Tá? Tracei uma circunferência a partir do centro do meu quadrado, da base do meu quadrado. Tá? Isso aqui vai me dar mais uma linhazinha aqui, ó. Eu vou estender a base do quadrado aqui até chegar a esse ponto que a circunferência passou. Aí. Então eu tenho mais um espaço aqui. Em que consiste as proporções áureas, né? As proporções da beleza, da perfeição, tá? Segundo os gregos. Se eu pegar essa parte da base do meu quadrado, tá? E eu dividir por essa parte que eu acabei de fazer, essa extensão, né? Eu vou ter um número, eu vou ter esse número aqui, ó, tá? O número φ. Ou seja, depois eu vou mostrar por quê, mas as duas formas comparadas, elas têm a mesma proporção, tá? São de tamanhos diferentes, mas possuem a mesma proporção. Tá? Se eu pegar essa parte da base, tá? E dividir pelo tamanho total que eu tenho aqui, tá? Da base, do que vai formar esse retângulo, eu também vou ter o mesmo número e eu vou ter uma proporção idêntica. Então a gente tem números que coincidem, né? Então, se eu pegar aqui esse número, ó, foi o 10. Se eu pegar o espacinho que eu fiz aqui, vai dar 6,12 aproximadamente. 6,18, né? Na verdade, que seria isso aqui. Tá? Então eu vou ter uma medida proporcional. Se eu unir as duas, eu vou ter esse valor. Se eu pegar esse espaço agora e estendê-lo, agora eu vou fechar o meu retângulo aqui. Dona Maria de Lourdes está te mandando boa noite, filho. E a Andréia também entrou. Boa noite para vocês que estão chegando agora. Ó, estamos trabalhando com proporção áurea. Tá? Esse retângulo que eu acabei de formar aqui, tá? A gente chama de retângulo de ouro, né? Retângulo dourado, tá? Que seria essa forma perfeita aqui. Porque eu posso multiplicar ele e fazer com que um se encaixe dentro do outro de forma harmoniosa. Tá? Esse retângulo ele é muito familiar para a gente. Porque essa forma ela se repete em muitas coisas. Tá? Nas TVs, nos cartões de crédito, o formato do cartão de crédito, no formato dos smartphones, né? A gente tem retângulos assim. A folha de papel que a gente usa, ela não tem esse formato por acaso também, tá? Tudo isso é baseado nessa teoria, né? De uma forma mais harmoniosa, tá?
quando a gente pega as telas, principalmente essas telas que a gente usa que são as mais comuns, né, que se aproximam da folha de papel também, a 30x40, a 50x70, a 60x80, a gente tem retângulos também baseados nesse retângulo dourado. Tá? Então, essa forma é especial por causa disso. A maior parte dos desenhos que a gente faz e das pinturas, a gente vai encaixar em formas como essa, né, desse retângulo. Tá? Se eu pegar essa mesma forma e continuar multiplicando, continuar reproduzindo ela. Ó, se eu pegar a extremidade que eu tenho aqui, desse retângulo que eu formei, e colocá-la para cá, ó, eu peguei o espaço que eu tenho aqui e pus para cá. Fiz um arco também, para eu achar um quadrado, tá? Então vou ter um quadrado aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ter a mesma proporção. O retângulo que sobrou aqui, ó, né? Esse retângulo tem a mesma proporção desse retângulo maior. Tá? Esse retângulo que eu tenho aqui tem a mesma proporção desse retângulo. Tá? Então as formas elas vão se inserindo uma na outra. Tá? Eu posso pegar novamente essa forma. Eu acabei de fazer um. Vou pegar a medida que eu tenho desse retângulo e vou também achar a mesma lateral que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Então eu vou multiplicando, né, essas formas, tá? Elas vão ficando cada vez menores, mas vão ficando uma harmoniosamente inserida na outra. E aí eu posso continuar pegando aqui também essa lateral e passando para cá. A Val tá dando boa noite. Boa noite, Val. O Fran Tatu fez uma joinha. Opa. A Lê também deu boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite, Fran. O chefe ainda não Amigo foi. talentoso. Ainda não? Chefe. Cadê o chefe? Ó, tenho novamente o quadrado e o retângulo, tá? Vou fazer mais uma vez aqui, pegar a mesma proporção e inserir. Chega uma hora que o compasso já não ajuda mais, porque o espaço vai ficando muito pequeno, né? Da mesma forma, ela vai se reproduzindo, tá? Uma dentro da outra, né? Então, a partir disso aqui, eu tenho essa forma inserida da proporção áurea, tá? Ela é vista em vários segmentos, obras de arte, arquitetura. O Mondrian trabalhou com isso? Mondrian trabalhou com as proporções áureas nos trabalhos dele de abstratos, né? O chefe entrou, hein? Fala sério. Entrou? Olha, aí sim. Vou pegar uns exemplos aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. A orelha, né? Aqui tem um desenho em cima da foto mostrando a proporção áurea, né? São imagens do Pinterest, né? Ó. Aqui também tem o estudo Leonardo da Vinci, né? Na época do Leonardo havia um estudioso e ele escreveu um livro sobre a proporção áurea, né? E inclusive, pelo que eu li, ele foi ilustrado pelo Leonardo da Vinci. Eu não sou comunista. Comunista é boa. Acho que o nome dele é Luca Pacioli, depois eu vou dar uma olhada. Ó, uma galáxia, né? Tá vendo? Você vê essa harmonia na forma, na inserção, né?
Então são alguns exemplos do uso da proporção áurea. Tá? Através disso aqui, a gente pode criar uma concha aqui dentro, né? Se eu pegar esse espaço que eu tenho, pegar um dos lados, uma das laterais aqui do quadrado, e aí vou puxar. Eita, nós! Ó. O compasso ele fica bem fraquinho, eu vou dar uma escurecida. Vou puxar uma circunferência, atravessando aqui o quadrado. Vou fazer repetir a mesma coisa desse lado aqui, desse quadrado. Ela vai formando aqui uma espiral. Mais uma aqui. Agora eu vou fazer mais um para cá. Estou fazendo os ângulos de dentro para ela ir virando. Aí se eu colocar, agora o compasso está pequeno demais, mas se eu colocar aqui, ó, ela vai virar. Tá? Se eu tivesse mais um espaço aqui também, tá? Digamos que eu tenho mais um quadrado, e assim sucessivamente. Tá? Tivesse mais um aqui. Ela vai formar esse desenho espiralado, né? Esse desenho, ele é... O Valdete está criticando o uso do seu compasso. Obrigado, Val. Preciso ganhar um compasso bom. O meu tá com a pontinha solta aqui, ó. Se a gente olhar na natureza, né? Essa é uma concha de um crustáceo. Você vê exatamente esse movimento espiralado, né? Daria pra gente ver aqui exatamente o retângulo. Aí, o retângulo, e a gente consegue ver toda essa área. Você vê que ele tem esses compartimentos, daria para encaixar um compartimento dentro do outro perfeitamente. Né? Então tudo vem dessa definição matemática. Tá? Então vamos, mas como eu posso usar isso no meu trabalho artístico, né? No dia a dia? Se eu pegar essa linha que eu tenho aqui, vamos lá, essa linha de divisão que a gente fez aqui do retângulo, né, formando um quadrado desse lado, eu vou fazer uma outra pro outro lado agora, como se eu tivesse o quadrado desse lado e o retângulo desse. Tá? Então, vou pegar a linha que eu tenho aqui, vou dividir em 10, que é a medida que eu tenho aqui do quadrado. Tá? Agora eu vou fazer um quadrado para esse lado aqui. Ó. A Val falou que ela viu uma entrevista falando que os galhos da árvore crescem em espiral. Exatamente, Val. Esse princípio, né, da proporção que você tem áurea, tá vendo? Uma inserida na outra, ela é verificada nisso também. Nos galhos de uma árvore, nas pétalas de uma flor. Tá? Então a gente tem essa dinâmica matemática aqui também. Ó, usando a régua do lado errado, desculpa aí, Val. Aí. Valdete disse que tem um algoritmo que define isso. Tudo é matemática, né? Parece que não, mas tem muita matemática. Tem mesmo, né, Val? A proporção do corpo humano também, né? Eu estava lendo que essas duas retas aqui, essas duas linhas, né, a maior e a menor, que a gente vê
que elas são proporcionais, a gente poderia ver no corpo humano também, por exemplo, da cabeça até o umbigo e do umbigo até a planta dos pés, né? Você conhece bem essa parte. No yoga é a Evelyn, né? É. Evelyn é a Manu, né? Tá te dando... Oi, Evelyn. Oi, Manu. É a Manu. Manu. Ó, então temos aqui vão ter duas linhas, tá? Um quadrado para cá e um quadrado para cá. Eles estão sobrepostos, tá? Esse quadrado que eu tenho aqui também eu posso fazer ele para cima, né? Então, a mesma coisa. E aí, a partir disso, eu vou ter um encontro de 4 linhas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou estender esse. E vou fazer um outro aqui para cima, acompanhando a mesma direção, tá? Então, vou pegar o espaço que eu tenho aqui. Vou colocar para cá. Aqui, ó. Então eu tenho essa área e eu tenho uma inserção aqui de 3 faixas também. E eu tenho aqui, olha, 4 pontos, tá? Que são os cruzamentos dessa linha, dessas linhas. Esses cruzamentos aqui, eles são pontos de atração do nosso olhar, tá? Quando a gente olha para uma paisagem ou para uma foto, uma pintura, um desenho, a gente procura sempre o que está próximo a esses pontos aqui, tá? É uma teoria, mas na prática você vê que realmente ela cria uma situação harmoniosa dentro do desenho. Então, ó, se eu pegar só esse espaço que eu tenho aqui, eu vou apagar um pouquinho essa concha aqui que eu tinha feito. Outra área interessante de trabalhar é essa área do centro da concha, né? Ele também cria um efeito visual bem interessante que valoriza o desenho também. Aqui eu tenho uma gradezinha, então, para formar o desenho. Tá? Quando a gente desenha, às vezes a gente tem lá o espaço da folha. E aí, por exemplo, você vai desenhar a linha do horizonte, tá? Então, vamos colocar a linha do horizonte aqui no centro da folha. A Manu quer saber se você vai desenhar alguma coisa depois. Vou desenhar. Ó, vai sim. No centro da folha. E aí, por exemplo, vou colocar uma árvore. Aí ponho a árvore aqui no centro da folha. A Fernanda tá te dando oi. Oi, Fer, tudo bem? Ó, quando eu tenho um desenho assim, digamos, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma pintura muito estática, né? Uma figura no centro da folha, então fica tudo muito estático, muito parado. Você pode criar uma paisagem com criar um pouco mais de dinamismo, até de interesse dentro da cena observada, quando você utiliza, por exemplo, desses pontos, né? Por exemplo, a linha do horizonte, eu posso trabalhar com essa linha de baixo, ó. Poderia ser até um pouquinho mais abaixo, não teria problema. Ela poderia ser para cima também, mas aí eu teria que ter coisas de destaque embaixo, porque eu teria um pouquinho menos de céu, né? E aí eu posso trabalhar com alguns pontos de interesse. Por exemplo, eu poderia colocar
a árvore próximo a essa linha que eu tenho aqui. Olha. Tá? Poderia ter uma montanha. Só um exemplo, pessoal. E até posso colocar, de repente, alguma coisa em um outro ponto do outro lado para criar uma... harmonia. Por exemplo, aqui nesse cantinho onde ficaria esse ponto, eu posso colocar uma casinha lá atrás. Poderia ser uma outra árvore mais distante ou alguma coisa assim. Poderia ter um caminho. Então eu estou criando alguns pontos focais baseados nessas linhas que eu tenho aqui, tá? Isso não serviria só para paisagem, poderia ser uma natureza morta, poderia ser uma figura humana, tá? Uma cena urbana, poderia ser um arranjo floral, tá? Então eu tenho essas áreas aqui de atração, tá? É sempre legal você usar uma ou duas, pelo menos, para você ter esses pontos focais, né? Vou pegar uma outra folha aqui. Existe uma outra regra que a gente usa também, que essas linhas elas vão alterar um pouquinho, tá? Que é a regra do terço, tá? Em vez de você fazer essas divisões que a gente fez, que ela vai ser um pouquinho mais... A parte do central ela é um pouco mais fina, a gente divide igualmente os três lados. Divide igualmente tanto em três faixas, né? Tanto a parte da largura quanto da altura. Por exemplo, o Heitor está perguntando quando as aulas irão voltar. Heitor, espero que em breve. A gente está esperando... Autorização. Né? Autorização, exatamente. Parece que agora está para o dia 10, né? 11. Agora, vamos aguardando, mas assim que a gente voltar, a gente vai avisar vocês. O Alexandre e a Val já estão tomando todas as providências em relação à segurança dos alunos. Fazer um ambiente aqui, o espaço da folha, tá? Então eu posso pegar e dividir a folha aqui. Centraliza um pouco mais. Não está muito centralizado, né? Aí. Ó. Vou dividir em três faixas. Então faço dois riscos aqui e vou dividir aqui ao centro também. Tá? Ó, eu vou ter aqueles 4 pontos, tá? Essa a gente chama de regra do terço, né? É muito usado, por exemplo, em fotografia. Não sei, de repente na câmera de vocês tem um programinha que coloca essa gradezinha, né? Que ajuda no enquadramento da foto. Tá? Na pintura também a gente usa, né? No cinema se usa muito, tá? Então a gente tem essa dimensão aqui da folha para poder fazer o desenho, tá? Então, por exemplo, se eu for desenhar um mar, né, eu posso enquadrar a linha do horizonte, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, próximo, ou pelo menos próximo dessas duas linhas, né? Ao invés de colocá-la no centro, que vai deixar a cena muito estática, tá? Se eu colocar, por exemplo, ela aqui em cima, eu daria pouco espaço para o céu e teria um espaço maior aqui para a praia. Então eu posso criar um efeito um pouco de vazio nesse caso, né? A não ser que eu coloque, por exemplo, alguma coisa de interesse na parte de baixo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, um barco,
Podia ser uma bicicleta, né? Eu pensei nisso. Olha. O Alexandre está falando aqui que as aulas vão voltar e que tem todas as medidas de prevenção, né? Aí ele escreveu que um ambiente totalmente sanitizado. Eu li satanizado. Ai, não, mas é isso mesmo. O Ale está bem preocupado com isso. E pode ter certeza que a gente vai voltar com bastante segurança. Bem limpinho. Posso fazer a linha do mar aqui. Tá? Posso até, de repente, se fosse um pôr do sol, ó, poderia até encaixar o sol aqui próximo a um dos pontos, tá vendo? Eu quero voltar só para ver as máscaras da Valkyria, porque a Valkyria fazendo máscara pensa. Essa é a máscara. Aí, ó. Nossa, que bacana. Você percebe? A gente tem a linha do horizonte aqui ao fundo, né? Eu vou apagar as linhas aqui para não atrapalharem, ó. Olha que legal. Você usa os pontos como uma referência para você deixar o seu desenho mais harmonioso, tá? No encaixe. E às vezes você pode criar um detalhe naquele pontinho, né? Poderia de repente até ser um barco que estivesse mais distante, né? Tá? Então poderia trabalhar isso também. Então eu tenho um barco alinhado aqui com a segunda linha, né? Da horizontal, a segunda horizontal, e a primeira horizontal como a própria linha do horizonte aqui, a linha do mar. Tá? Então, através dessa direção, a gente cria um dinamismo. Às vezes a gente faz alguns desenhos e sente uma certa estranheza nele, né? Que você pode resolver com isso também, ó. Então, um outro retângulo aqui. Aí, a partir desse... Eu vou ganhar uma máscara da Vara. Oba, também quero. Vou dar pediu pra você ganhar uma bicicleta agora. Aliás, Val, uma sugestão. Você podia dar uma aula de bicicleta, né? Ensinando bicicleta, aliás. Esse aí que você está desenhando, né? Estou desenhando um homem qualquer aqui. Sentado no chão. Diz que ele está lendo um livro. Tá desenhando de qualquer jeito, né? Só pra gente entender, pessoal. Uhum. Tá dando pra ver daí? Dá. Dá? Então tá. É porque às vezes a luz, ela acaba ficando forte aqui na folha, eu não consigo saber se tá... Isso é quando você bate na careca, e a luz vai passar. É tipo um reflexo. Bom, tem uma pessoa aqui sentada lendo, tá? Ó. Nota que a impressão que tenho colocando a pessoa aqui é que ela está flutuando, né? Porque a gente tem, vamos relembrar, eu até posso colocar um chãozinho aqui para ela, ó. Vai dar a mesma impressão, tá? Porque a gente tem aquelas duas horizontais, ó. E essa horizontal que eu tenho embaixo, ela é uma horizontal que ela vai criar um certo peso, né, para as coisas, né? A horizontal de cima, ela dá um pouco mais de leveza. Então dá essa impressão que, aqui no caso do personagem, que ele não está inserido no chão, tá? Claro, isso funciona para tudo? Não, se eu tivesse, por exemplo, algum outro objeto aqui no primeiro plano, né? Aí eu acho que isso poderia se resolver, tá? Vamos que eu tenho aí uma pedra e aqui tem sei lá, uma serpente aqui indo
já observando ele para dar o bote. Ó. Não, o Pequeno Príncipe. Ele tá lendo o Pequeno Príncipe, ironicamente. Não, ele é o Pequeno Príncipe, não acertei. Aí, ó. Tá? Então aí eu poderia criar uma cena a partir disso, porque eu criei um outro elemento visual aqui embaixo, que seria o barco. Mas se eu tiver só ele aqui, ele vai dar essa impressão de que está flutuando, tá? Então, por exemplo, poderia inserir ele mais aqui abaixo para que a cena fique mais harmoniosa, tá? Então, dentro daquelas linhas que eu também tenho que pensar nisso, tá? Afasta um pouco a cabeça que tu vai ver. Aí. Então, tem os pontos, mas mesmo tendo os pontos inseridos, eu posso ter esse desconforto por conta da área onde eu estou encaixando o objeto, tá? Então, se eu quero coisas com mais peso, mais estabilidade, vamos usar a linha de baixo, né? E a linha de cima deixa para as coisas mais soltas, mais... poderiam ser aéreas, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um pássaro voando e colocasse ele aqui abaixo, eu também vou criar essa estranheza. Pessoal, me desculpa porque eu me atrapalho às vezes, principalmente quando o assunto é matemática, porque eu já fiz faculdade de artes para me livrar da matemática. Mas é ilusão, a gente usa bastante. É que a gente às vezes não se apega tanto a números, né? A gente trabalha por um lado mais comparativo, mas apesar que depende do método do artista. Tem artistas que usam muita matemática nos seus trabalhos. Aqui eu até fiz o pássaro bem ampliado, né? Se eu fizesse um pouquinho menor, talvez desse menos a sensação ainda, mas... Mas é como se ele... É como se tivesse um pouco mais de peso no desenho, tá? Ó. Ele está abaixo dessa linha, que é essa linha mais estrutural, né? Que tem um peso maior. Embora seja enquadrado, a gente tem um certo ângulo aqui no olho, né, que está bem próximo das linhas, eu tenho esse peso numa situação que deveria ter um pouco mais de leveza se eu jogasse esse pássaro mais para cima. Então, a forma como a gente coloca, às vezes, a direção do objeto que a gente está desenhando, ela também ressignifica, né, aquilo que a gente está fazendo, tá? Dando mais peso ou mais leveza. Então é legal. Outra coisa legal é você trabalhar com pontos opostos, né? Você pode trabalhar com um ponto da esquerda, aqui o inferior, e um ponto da direita superior. Tá? É corona. Poderia ter um outro pássaro lá ao fundo, mais distante e tal, para poder dar essa impressão também de distanciamento e criar uma diagonal. As linhas horizontais, elas dão uma impressão de calma pro trabalho, tá? É aquela coisa de você olhar para a praia, olhar a linha do horizonte, né? Que você tem aquela paisagem toda horizontal. Então ela vai criar um efeito, de tranquilidade. Tá? As linhas verticais, elas vão criar um efeito oposto, um efeito de dinamismo.
que são essas linhas aqui. Tá? E a gente tem linhas que vão criar movimento e até uma certa estabilidade, que são as linhas diagonais. Tá? No caso, a gente teria duas diagonais, né? Essa diagonal que eu tenho, que começa aqui na parte superior, na esquerda, e vai descendo para a direita, ela recebe o nome de sinistro. Tá? Diagonal sinistra. Vixe, vai ficar espelhado aí, né? Tá? Mas é essa diagonal aqui. Tá? Ela dá uma impressão de queda pra gente. Por exemplo, se eu tivesse uma bolinha aqui, ó, vou dar uma escurecida nela, ó. Claro que a percepção ela é muito individual, mas olhando assim, pelo menos para mim, eu imagino essa bolinha descendo a diagonal. Né? Quando a gente vê um desenho, a gente trabalha também com a mesma forma da nossa leitura, né? Da esquerda para a direita. Então, a gente tem essa impressão caminhando daqui para lá, né? Com o nosso olhar. Tá? Essa diagonal, ela cria um pouco de desconforto na nossa visão, somente dependendo do que a gente vai colocar aqui. Tá? A outra diagonal que a gente tem, que vem no movimento inverso, vou fazer em azul aqui, ela é chamada de diagonal barroca. Ou seja, ela vai... a parte direita é a mais alta, né? Então, ela dá essa impressão dela ser uma diagonal ascendente, tá? Que ela cria um crescimento, né? Também quando eu coloco uma bolinha nela, geralmente ela vai dar essa impressão de subida, tá? Que está subindo ao invés de descer. Tá? Também é um efeito visual, acontece exatamente por causa desse nosso esquema de leitura ocidental. Né? Então, também posso trabalhar com elementos em diagonal. Tá? Eles vão criar um pouco mais de dinamismo para o desenho. Né? Então, quando eu tenho uma coisa muito estática, muito centralizada, ela cria uma composição monótona. Tá? Quando eu tenho diagonais ou quando eu crio efeitos de descentralizar as coisas, eu também crio uma forma mais dinâmica de trabalhar. É que tá espelhado. Explica o azul como se ele fosse o marrom. No azul, como se ele fosse não, explica o vermelho, o marrom aí, como se ele fosse a barroca. Explica invertido. Tá, eu vou fazer aqui do lado para mostrar. Ó, a diagonal barroca, ela vai da direita, do alto da direita, pendendo para a esquerda. Essa daqui é o que a gente chama de diagonal barroca. Não vai adiantar, tá espelhado. Tá espelhado, tá. Volta no primeiro desenho. Então vamos lá. Entendi. Entendi. Desculpa, gente, a câmera tá espelhada e por isso eu tô tá saindo ao oposto, né? Então, isso. Agora sim, essa é a barroca. Tá? Isso. Aqui é a direita para vocês, né? Tava quase dando missão. Ó, vou colocar a bolinha, tá? A diagonal barroca, ela dá essa impressão de ascendência, né? Então, a gente cria essa impressão de que ela está subindo. Tá? E a diagonal sinistra, a gente tem a sensação oposta, tá? De queda. Né? Então, quando eu quero criar um ar mais otimista para minha composição, eu posso usar a diagonal barroca. Né? E se eu quiser alguma coisa mais negativa ou mais dramática, no sentido de dramático mesmo, eu posso usar a sinistra. Tá? Sinistra, que vem do italiano, né? Esquerda. Tá?
Ai, credo. As pessoas canhotas. Não entendi a referência. Então, acho que é isso, pessoal, tá? Eu acho que o legal agora nos desenhos, de início, é você trabalhar com essa regrinha dos terços, tá? Procura ver o que está nesses pontos, o que você vai encaixar nesses pontos. Veja onde vai ficar o seu horizonte, né? A linha do chão. Ela vai ficar mais abaixo, se ela vai ficar mais acima, porque vai ter um detalhe mais à frente, tá? Essa forma, essa regra dos três, ela ajuda bastante no desenvolvimento do trabalho, tá? Né? Isso. É o desenho de repertório ou o desenho que você está construindo. Você pode pegar elementos e desenvolver uma cena, tá? Através dessas referências. Então, onde eu vou encaixar cada referência para poder criar um efeito visual melhor possível, né? Então, eu posso trabalhar dentro dessa dinâmica. Então, quem for, por exemplo, copiar algum desenho, pode fazer essa composição em cima do desenho já pronto e transpassar, né? Como se fizesse quadricular. Eu posso pegar um desenho que eu tenho de uma coisa que está centralizada e eu posso desenhá-lo valorizando esses pontos, tá? Eu posso pegar um elemento separado e eu quero colocar uma cena com dois elementos que eu peguei separadamente. Então eu posso trabalhar com essa dinâmica aqui também. Mas se eu pego uma cena e, por exemplo, eu enquadro ela do jeito que está aí, eu consigo transpor mais fácil o desenho? Você consegue visualizar melhor a composição que você vai fazer, né? Como um planejamento de visualização de composição, isso facilita bastante, tá? Mas é assim, isso é uma regra, tá? Vamos falar que no processo artístico as regras também são quebradas, tá? Não quer dizer que quando você vê um elemento centralizado, aquilo está errado, desfavorece o quadro, né? Depende do que você vai trabalhar ou da estrutura do quadro, algo centralizado é importantíssimo, né? Mas nesse caso aqui, para criar um pouco de dinâmica, você pode usar esse tipo de regrinha, tá? Então fica aí, qualquer dúvida vocês podem depois conversar comigo ou mandar mensagem aí e eu respondo, tá bom? Agradecer já a todos vocês e sexta-feira tem live do Valdete, né, Val? Quarta da Val. Isso, quarta-feira. Nossa, eu tô achando que hoje é quarta. E antes, quarta-feira, tem a live da Valquíria, tá? Todo dia é quarta pra você. Isso, às 8 horas também, tá bom? Então, pessoal, um beijão pra vocês. A gente se vê lá. A gente não, você vai ver a Valquíria e o Valdete. O Ale tá dando parabéns, Jorge. Obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês. Manu, agradecer a Val. Tchau, tchau. Valdete, depois o coraçãozinho. O Ale fez.